Sabe, essa é a parte da história que nem sempre a gente leva em consideração. Os gigantes não cairão do nada, as muralhas não cairão do nada, as tempestades não cessarão do nada, os ataques não cessarão do nada. Pastor, o que eu preciso fazer então? Simples, permanecer no lugar que Deus colocou você. Deus te deu uma família, então não importa o que se levante contra, irmão, continue no lugar que Deus colocou você. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um business, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma ideia. Permaneça no lugar que Deus colocou você, porque as coisas não cessam do nada, mas quanto você permanecer, há esperança. Agora, se você recuar, a palavra diz, olha, nós não somos como aqueles que voltam atrás. Nós colocamos a mão no arado e certamente permaneceremos de pé, porque Deus é por nós e vai se cumprir o que Ele prometeu. Agora a gente precisa crer e confiar e descansar e permanecer. Eu não sei se faz sentido para alguém aqui, ou se faz sentido para alguém aqui, mas eu sei que em algum momento da tua história essa mensagem pode fazer todo sentido. Talvez do teu lado está sentado alguém que está vivendo o maior romper da sua história, mas pode ser que do lado tem alguém que está vivendo um momento de indecisões, de definições. Antes da gente começar o culto, um voluntário chegou para mim e falou, pastor, eu vi que você postou uma conversa sua com o Kezinho do WhatsApp, e ela falou que hoje seria uma noite de cura. Cara, isso é muito poderoso, isso é igreja, irmão. A gente expressa no virtual, mas não existe igreja local sem gente, comunidade, não existe, isso é uma ilusão. E ele falou, pastor, eu recebi aquilo porque eu preciso de cura hoje. Aí eu subo para pregar e aí a minha mente fala, está tudo dando errado, está tudo sendo desafiador, mas o meu espírito fala, existe alguém que precisa de cura, derrama uma palavra de vida essa noite, derrama aquilo que eu derramei sobre você, renovo ao cansado, direção ao perdido, cura ao enfermo, liberdade ao cativo, anunciar a boa nova do Senhor, anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe, a gente precisa entender que não dá para viver milagres se a gente não dá passos de fé. Milagres são reativos, irmão. A mulher do fluxo de sangue precisou romper no meio da multidão e se expor à morte para ser curada. Aquele cego que gritou, ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que os discípulos tentaram calar a voz dele, e ele gritava ainda mais alto. Aquele homem paralítico que foi colocado por cima de um telhado, abriram espaço e colocaram ele na frente de Jesus, como se estivessem dizendo, não tem como você fingir que esse cara não está aqui. Ele precisou viver, ele viveu o milagre, mas ele precisou dar passos de fé. Homens que iam atrás de Jesus, multidões que enfrentavam o sol, enfrentavam a fome, enfrentavam desafios. Jesus está do outro lado do rio, as pessoas atravessavam. Jesus agora está indo para tal cidade, as multidões seguiam. Por quê? Porque para viver milagres, você precisa dar passos de fé. Uma fé ativa libera milagres reativos. Uma fé ativa libera o sobrenatural. Você dá um passo, o céu se move. Você dá um passo, o céu se move. Pastor, e se eu ficar onde eu estou? Irmão, tem uma historinha, eu já contei ela aqui. Você já deve ter ouvido em algum lugar. Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? A historinha do muro. O cara está no muro, vocês estão recebendo? Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. O cara está em cima do muro e ele começa a ficar intrigado porque do lado do céu está Jesus e os anjos falando, ei, vem para cá, cara, vem para cá, sai daí, vem para cá. E do outro lado ele olha, está Satanás e os seus demônios lá completamente apáticos. E depois de um tempo ele começa a ficar incomodado, ele vira para Satanás e fala, ei, do lado do céu eles estão aqui fazendo de tudo para que eu possa ir para lá, e por que vocês não estão preocupados? Ele falou assim, porque eu sou o dono do muro, você já está onde eu desejava que você estivesse. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Não há neutralidade no reino. Omissão também é uma posição. Então viver apático em relação às suas promessas é como viver sem promessa alguma. Viver apático em relação ao teu chamado é como viver sem chamado nenhum. Viver apático em relação ao que Deus prometeu é como se Deus não tivesse prometido nada. Essa é a noite, irmão, da gente chegar para Deus e falar, Deus, me desculpa se eu olhei para os gigantes mais do que eu olhei para você. Me desculpa se eu olhei para os problemas mais do que eu olhei para a promessa. Hoje é a noite da gente ressignificar algumas coisas. Da gente não só falar da boca para fora, mas a gente crer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, quantas coisas a gente enfrentou essa semana? Essa semana foi loucura, teve uma hora, eu não sei se você já viveu isso, que as notícias ruins nem te incomodam, você já começa a achar graça. Aí a pessoa fala assim, você está rindo, sei lá, deve ser de nervoso, irmão, porque
Eu nem perguntei mais, só não tem mais nada que pudesse acontecer, porque acontecia. Aí teve o lance do bombeiro, aí, não, aqui a gente vai resolver, agora tem negócio do permit, a gente vai resolver, agora tem negócio não sei o que, vai resolver. Aí chega hoje, eu estou numa reunião com pastores de 20 países diferentes, eu comentei com vocês há um tempo atrás que teria essa reunião, aí daqui a pouco chega a notícia, olha, cortaram a luz da igreja, eu falei, sangue de Jesus. Aí liga para a empresa de luz, a luz está paga. Aí, mano, o eletricista foi aí, foi. E aí, conseguiu resolver? Não, ele foi embora porque estava sem luz. Eu falei, irmão, o eletricista ir embora porque está sem luz é igual o cozinheiro ir embora porque não tinha almoço. Você está aqui para isso, irmão. Alô? Ajuda a gente. O único cara que podia resolver. Aí você fala, mano, não tem mais nada que pode acontecer. Pode. Começa a atacar minha sinusite, eu estou com essa voz aqui de pato rouco. Eu falei, vai acontecer, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem dias que são desafiadores, mas qual é a nossa certeza? A nossa história não é uma foto. A nossa história é um filme. Essa igreja não se resume a uma noite. O teu casamento não se resume a uma briga. Os teus filhos não se resumem a um tropeço. A tua empresa não se resume a um momento difícil. A tua promessa não se resume a um pecado. Entenda isso em nome de Jesus. Às vezes a gente olha para algo que é temporário e fala, isso aqui determinou a minha história. E Deus está falando, não. Existem palavras de vida eterna que determinaram a tua história. Palavras de vida eterna. Você dá um passo e os céus se movem. Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que poder é esse, pastor? É simples, é o mesmo poder e espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em você. Então dentro da tua casa, você pode declarar isso comigo, diga, na minha casa, diga, está disponível poder de ressurreição. Diga, não existe nada que aos meus olhos pareça morto e Jesus não possa ressuscitar. Irmão, entende isso em nome de Jesus. Isso é libertador. Entenda isso, parece um pouco forte, mas a gente precisa entender essa realidade. O inferno odeia você, o inferno odeia sua família, o inferno odeia suas promessas. Então o que ele sempre vai tentar fazer? Parar você, destruir sua família e fazer você desacreditar nas suas promessas. Tudo aquilo que ele se empenha está diretamente ligado àquilo que ele odeia. Cara, isso é muito forte. Pega esse nome de Jesus, irmão. Tudo aquilo que o inferno se empenha está diretamente ligado ao que ele odeia. Agora sabe qual é a boa notícia? Tudo aquilo que os céus se empenham está diretamente ligado àquilo que Deus ama. Deus ama você. É por isso que nada foi capaz de separar você dele. Deus ama seus filhos. É por isso que nada foi capaz de separar seus filhos dele. Deus ama a tua família. É por isso que nada. Romanos 8, a gente declara isso tantas vezes. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está comigo? Diga amém. Sabe as promessas que você carrega, a família que você tem, quem você é. Eu tenho uma palavra para você e o instrumental pode vir no que eu estou finalizando. Não tenha medo. Não fala isso não que eu vou direto, hein? A gente tem que ensaiar, inclusive. Quando eu falar isso, você tem que fazer. Vocês são muito espontâneos, gente. Eu estou quase terminando, gente. Não tenha medo, Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Don't give up. Estou no meio da reunião lá, recebendo as notícias. Cara, teve o lance da luz, teve isso, teve aquilo. Aí, do nada, alguém me manda mensagem. O louvor me ajuda aí. Do nada, alguém manda mensagem. É muito bom, gente, é muito bom você caminhar ao lado de pessoas apaixonadas por Jesus também. Você é novo na fé, entenda isso. O evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Não tem ninguém perfeito aqui, amém? Começando por mim. Mas é muito bom caminhar com quem é apaixonado por Jesus, porque no momento que você mais precisa, vai liberar uma palavra de vida sobre você. Aí eu estou lá no meio desse turbilhão, aí chega um jovem e manda aqui, pastor, eu estava orando aqui e senti de compartilhar com você. Salmo 91, um dos mais lidos, e talvez 90% de todas as Bíblias abertas dentro, distantes de casa, que nunca foram lidas, estão abertas nesse salmo aqui. Você lembrou da casa da avó ou de alguma casa? Ok. Salmos 91, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje diz:
A pessoa que procura segurança no Deus do Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite e nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 possam morrer ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados, porque você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. A violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas, porque Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. E quando eles me chamarem, eu responderei, e eu estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei que vocês sejam respeitados, e como recompensa eu lhes darei vida longa, e eu mostrarei que eu sou o seu Salvador. Você pode aplaudir no seu lugar, você pode glorificar Ele mais forte. Tem uma palavra de vida para compartilhar com você, irmão. É muito louco o que a gente está vivendo aqui. A gente está vivendo a graça de uma igreja grande, mas a gente está enfrentando desafios de um ministério nos primeiros passos. Só para você ter ideia, sabe esse delay que ficou aqui? É porque o baterista correu para tocar o teclado, o administrador está tocando baixo e está sem ninguém na mesa de som. Por que o pastor está ficando sem voz direto? Porque não tem ninguém na mesa de som algumas semanas consecutivas. Às vezes tem, às vezes não tem. Por isso que às vezes tem voz para pregar e às vezes não. Mas é interessante isso. Deixa eu só abrir esse parênteses e compartilhar com você o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo alguns desafios que a gente vivia em missões, mas a gente está em Miami, Flórida, USA, falando com quase 5.000 pessoas simultaneamente, e eu acho que isso é um exercício para a gente, cara, ensinando a gente a lembrar que por mais que Deus dê alcance para a nossa voz, a gente continua sempre dependente dele em tudo. Irmão, a dependência é a chave que faz com que homens improváveis se tornem grandes homens de Deus. A dependência é a linguagem que os céus entendem. Não dá para crescer se não for Deus quem dá o crescimento. Não dá para avançar se não for Deus quem nos impulsiona para isso. Não dá para permanecer se não foi Deus quem abriu a porta. Por isso que a grande verdade da nossa jornada de fé não é o quão rápido a gente consegue chegar aonde deseja, mas é quanto tempo a gente consegue permanecer lá. E é por isso que eu me alegro em ver algo poderoso sendo gerado por Deus. Uma igreja com menos de 1 ano de existência, apenas 2 colaboradores contratados, tocando milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque a gente olha para tudo que a gente está vivendo, a gente tem uma plena convicção: só Deus poderia estar fazendo isso. Você está comigo ainda? Diga amém. Pastor, eu acho legal você celebrar a igreja, mas o que isso tem a ver comigo? É simples. Nós somos a igreja. Todo recurso que Deus envia para a igreja antes passa pelas nossas casas. Toda visão ampla para tocar cidades que Deus dá para a igreja antes Ele dá para as nossas casas. Toda cultura que uma igreja afeta nada mais é do que pessoas afetadas por Deus, afetando cidades que afetam nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu lembro de uma frase do Bill Johnson que ele diz que mentes transformadas afetam pessoas, pessoas transformadas afetam cidades, cidades transformadas afetam nações, nações transformadas afetam completamente toda uma geração. E nós cremos numa igreja para a cidade e uma cidade para as nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Por isso eu quero compartilhar com você hoje, e eu queria muito pedir para todo mundo que está aqui ficar conectado comigo, ninguém se distraia, porque essa mensagem é extremamente objetiva, mas eu quero compartilhar algumas coisas com você. Eu quero compartilhar o meu coração também. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei há 2 anos atrás, quando a gente estava se despedindo do nosso ministério no Brasil. Foi a última vez que eu ministrei antes da gente ser enviado. E a gente estava no Summer Camp e eu preguei essa mensagem e o tema era uma carta aberta à minha filha.
E eu compartilhei algumas chaves que eu gostaria de compartilhar com a Ceci, se fosse a minha última vez. Então, eu escrevi algumas coisas que eu gostaria que a Cecília se lembrasse, mesmo depois de eu partir. E eu abri essa carta com as pessoas que estavam ali naquela noite. Mas o que eu quero fazer hoje é uma carta aberta às minhas ovelhas. Então, eu quero compartilhar algumas coisas com você que se sente parte, mas você que talvez só está conhecendo a nossa igreja, mas quer receber algum desses princípios, essa palavra é para você também. Você está comigo ainda? Diga amém. Então, o que eu quero começar é a partir desse propósito, uma carta aberta às minhas ovelhas. Eu quero compartilhar algumas chaves. A primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, que quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais leve, apesar dos desafios, é que a felicidade não é um lugar, a felicidade é o caminho. Tem muita gente frustrada quando na verdade já está vivendo em parte aquilo que Deus prometeu, mas está tão fissurado em um lugar que não consegue usufruir do caminho. Pessoas que estão acreditando que a compra daquela casa, a compra daquele carro, aquela viagem da família, irmão, a viagem da família não é tão glorioso quanto o fato de você ter uma família. Por mais que a viagem ainda não tenha acontecido, o fato da tua família estar ao teu redor já é algo poderoso, mas a gente se ilude de forma muito sutil, porque a gente acreditou que a felicidade é um lugar, a gente acreditou que a felicidade é quando chegarmos lá. Então a gente se desgasta, a gente se gasta, a gente abre mão de princípios, de valores, a gente abre mão daquilo que é fundamental para chegar no lugar, porque a gente acredita, que quando chegarmos lá, certamente seremos felizes. Tem uma reflexão atribuída a Dalai Lama, alguns atribuem a Gandhi, mas sinceramente eu nem sei se ela é verdadeira, que perguntaram sobre algumas coisas que chamam a atenção dele em relação aos seres humanos, e o que ele respondeu, ou supostamente respondeu, é que ele acha confuso o fato de abrirmos mão da nossa saúde e da nossa paz para conquistarmos recursos, para quando tivermos recursos tentarmos gastar todos eles para comprar novamente a saúde e a paz que não temos mais. É uma grande verdade, porque sem perceber a gente está se desgastando para tentar conquistar aquilo que é transitório, e muitas vezes a gente não é intenso para estabelecer fundamentos que são eternos. A palavra de Deus diz: olha, não coloca os teus olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que estar alheio a tudo que é material? Não, irmão. Jesus nos chamou para governar sobre a terra. Jesus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. O que eu estou dizendo é que entre 8 e 80 existem 72 escalas diferentes, e muitas vezes a gente é extremista. Ou a gente está completamente ligado às coisas naturais e esquece do reino, ou a gente está completamente mergulhado no reino e esquece que existe uma vida real com pessoas reais e necessidades reais. Irmão, o que eu quero dizer com você é que o evangelho é poder de Deus para gerar equilíbrio, autoridade em todas as áreas da nossa vida, convicção de que seremos salvos, mas também prosperidade para curtirmos o caminho até lá. Você está comigo ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar isso com você, irmão. Não se iluda, a felicidade não é um lugar, a felicidade é um caminho, é o caminho. Sabe, nesses últimos, 10 anos de liderança cristã, 4 anos de pastoreio consagrado, 12 anos de casamento, 7 anos como pai, o que eu tenho aprendido é que nada daquilo que eu espero viver é melhor do que aquilo que eu já estou vivendo, e a gente precisa ter esse sentimento de celebração. Eu quero compartilhar com você, aqui a gente até pediu para eu não fazer, mas eu sinto de fazer, e depois eu me resolvo com ela em casa, vai dar tudo certo. Mas essa semana passada a gente ganhou um presente, um mimo de Deus, e aos olhos dos homens talvez nem seja algo demais, mas aos nossos olhos foi tipo, uau, isso é um detalhe de Deus, é um mimo de Deus. A Kezinha ganhou um carro, e aí você vai, obrigado Gui por celebrar com a gente, obrigado de verdade. Monetariamente, o carro quase não tem valor aqui nos Estados Unidos, o valor dele é baixo, 2, 3 mil dólares, mas vai além do valor. Se tivesse 30 mil dólares, para a gente seria a mesma celebração, porque a gente viu o cuidado, alguém que a gente ainda não conhecia, mas que tem sido tocado pelas mensagens que em secreto Deus tem gerado, chegou e falou: cara, eu gostaria de alguma forma de abençoar vocês, e ele me pediu uma coisa só: não compartilhe isso com ninguém, porque aquilo que uma mão faz, a outra não deve saber. Abri um parênteses aqui,
A palavra fala a respeito disso, principalmente quando a gente fala de esmola, ou seja, quando você vai dar esmola para alguém, não deixa que a tua outra mão saiba do que a tua mão fez, mas quando a gente está falando de uma oferta, compartilhar isso gera fé para quem ouve o testemunho. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu passei 2 dias junto com os meninos aqui, cara, a gente passando produto lá no para-choque para tentar reavivar o plástico. Eu fui em Junkie, que é muito comum aqui, tipo Pull and Pay. Você vai lá, tira algumas peças que você precisa e você leva e já paga. Mano, eu passei 2 dias quase que de mecânico, reformando tudo. Cheguei para a Kézia ontem, botei um chaveirinho, entreguei para ela, falei: amor, o primeiro carro que Deus te deu. E por que eu estou falando disso, irmão? Porque daqui a meses, anos, ela pode ter um carro 10 vezes mais caro do que esse, 20 vezes mais caro do que esse, mas agora, nesse tempo, é Deus falando para ela: eu me preocupo com aquilo que preocupa você, eu me agrado em agradar você, eu tenho prazer em cuidar de você. E um princípio que eu aprendi, e tem tudo a ver com essa relação entre o lugar e o caminho, é que aqueles que celebram aquilo que Deus faz hoje, estão preparados para receber aquilo que Deus certamente fará amanhã. Eu estava falando com um dos jovens, e eu falei: irmão, eu estou tão feliz com aquilo que Deus fez, eu estou tão grato, eu estou tão constrangido, que eu tenho certeza, cara, que quando Deus dos céus olha isso alegra o coração dele. O problema é que quando a gente acredita nessa mentira que a felicidade está num lugar, a gente chega em algumas conquistas, recebe alguns presentes, mas porque ainda não é aquilo que a gente deseja que seja, a gente não consegue celebrar. Ainda não é o que eu esperava, ainda não é o que eu queria, ainda não. Ei, irmão, para de fazer pirraça por aquilo que ainda não veio e começa a celebrar aquilo que já está usufruindo. Ah, mas eu não consegui chegar lá. Irmão, você tem saúde, Deus te mantém de pé, Ele te deu fôlego, teu coração continua batendo, não porque você é bom, mas porque Deus deu uma ordem para ele: continue batendo, continue batendo. Você já parou para ver a estrutura do corpo humano? O coração bate por quê? Eu não sei, irmão. Não tem nenhum sentido lógico a não ser o fato de Deus ter ordenado que ele batesse. Desde as batidas do nosso coração até o fôlego que a gente carrega, tudo isso foi Deus quem nos deu. E quando a gente entende nas mínimas coisas aquilo que Deus já fez, aí está preparado para nas coisas ainda maiores receber de Deus aquilo que Ele vai fazer. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Fidelidade no pouco significa celebrar tudo aquilo que Deus te deu, celebrar tudo aquilo que Deus depositou em você, celebrar cada oportunidade. Irmão, você já parou para pensar que a cada novo dia que surge uma nova possibilidade de viver milagres? A cada nova semana, a gente tem que parar de, em tempos de crise, contar os dias como se fossem menos um. No meio da pandemia, menos um dia de isolamento, menos um dia de quarentena, menos um. Irmão, menos um para quem? É mais um dia de viver milagres, é mais um dia de viver promessas, é mais um dia de ver em tempos de crise sementes de fé sendo geradas, é mais um dia, irmão. André, você está falando, mas é fácil para você. Cara, fácil para quem, irmão? Semana passada eu preguei passando mal aqui, com náusea, com dores aqui abdominais, tomando remédio, e eu estou pregando com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque eu preciso entender e lembrar que aquilo que eu passo, por mais que seja transitório, não se compara com a glória eterna que está reservada para aqueles que creem. A palavra chega ao ponto de dizer: olha, os nossos desafios, eu vou parafrasear aqui, ok? Os nossos desafios, as nossas crises, os nossos problemas, as nossas angústias, que são leves e momentâneas, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Você está comigo ainda? Diga amém. Você pode declarar isso comigo? Diga: vai passar. Diga: o dia mau vai passar. Diga: os gigantes vão passar, mas eu tenho uma palavra que não passará. Declare comigo, irmão. Diga: as promessas de Deus sobre a minha vida, diga, jamais passarão. A gente tem que ter essa certeza. Segunda chave que eu quero compartilhar com você nessa carta aberta às minhas ovelhas é que todo excesso revela uma falta. Eu aprendi isso alguns anos atrás e isso mudou minha história para sempre. Todo excesso revela uma falta, irmão. Todo religioso esconde um pecado. Todo excesso. Por que você está falando isso, pastor? Porque em tempos de crise como o que a gente está vivendo, e quando eu falo crise, entenda, estou falando de um cenário exterior, a gente precisa entender que a gente não pode se mover por extremos, esses excessos. O que é ansiedade? Nada mais é do que um excesso do meu pensamento em relação ao futuro.
O que é depressão? Muitas vezes a depressão nada mais é do que o excesso do meu pensamento em relação ao passado. Então aquilo que um dia foi euforia, muito facilmente se transforma em nostalgia, e é um pulo para melancolia. A gente está eufórico demais, e aquilo que viveu no passado é diferente do que está vivendo hoje. O meu relacionamento acabou, ou a minha empresa fechou, ou o meu ministério não está fluindo como já foi um dia. Ou irmão, a palavra está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avanço, eu preciso avançar. Avançar diz respeito a se desconectar do que ficou e se reconectar com o que há de vir. Avançar diz respeito a parar de olhar para aquilo que não existe mais e colocar o teu olhar naquilo que Deus ainda vai fazer, e certamente Ele fará. Por isso nós colocamos os nossos olhos no futuro. Por quê? Porque a esperança mora lá, irmão. A esperança mora no futuro. O diabo não está preocupado com o teu passado. Ei, olha para mim, em nome de Jesus. O inferno inteiro não está nem aí para o teu passado. Você sabe por quê? Porque se você está em Cristo, o teu passado foi perdoado. A tentativa do inferno não é de mudar o teu passado, porque isso é impossível. A tentativa do inferno é fazer você abrir mão do teu futuro. E o problema é que às vezes está olhando para uma estação em que Deus não se move mais, e nem o inferno. O inferno não está preocupado com o que você deixou de fazer. O inferno está preocupado em desestimular você com aquilo que você vai deixar de fazer. O inferno não está preocupado se há anos atrás você deixou de buscar. A preocupação dele é que nos próximos anos você não consiga buscar. Ele não está preocupado com o que passou. E a gente precisa ter esse entendimento. Se nem o inferno está preocupado com aquilo que ficou para trás, por que eu vou me preocupar? Irmão, eu preciso entender que o futuro está sendo gerado hoje. Ei, irmão, o futuro é agora. The future is now. E ele é brilhante, irmão. Ele foi produzido por Deus, gerado pelas próprias mãos de Deus. E quando eu entendo isso, eu consigo me desvencilhar do que ficou, alegrar com o que está acontecendo e celebrar na certeza daquilo que está por vir. O futuro é agora. Você está comigo ainda? Diga amém. Terceira chave que eu quero compartilhar com você é que você é responsável. Isso aqui é muito forte. Por tudo aquilo que tolera. Você pode repetir isso comigo? Aonde você estiver, eu estou com saudade de falar com o público aqui, mas aonde você estiver, alguém sente saudade quando a gente tinha aqui as famílias chegando, café da manhã, oh Jesus. Mas em tempos de igreja, de portas fechadas, cara, a gente tem milhares e milhares e milhares de casas abertas. Então faça dessa oportunidade um culto na tua casa. Fala para quem está do teu lado aí na tua casa, cutuca ele. Eu sei que ele ama isso, quem está do seu lado ama isso, a gente ama isso, né? Alguém está comigo? Ah, gente, vocês são muito espontâneos. Repete comigo, diga: eu sou responsável por tudo aquilo que eu tolero. Isso diz respeito a relacionamentos abusivos. Isso diz respeito a ambientes tóxicos. Isso diz respeito à mediocridade na minha jornada de fé. Isso diz respeito a achar normal caminhar com Deus e não viver milagres. Isso diz respeito a achar normal passar por crises e estabelecer moradia em meio a elas. Irmão, olha para mim, não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo do deserto, mas não estabeleça morada lá. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. André, eu estou passando por um período ruim, mas cara, nem me incomoda mais. Pois é, então deixa eu te dar uma má notícia. Aquilo que era temporário vai se tornar agora a tua realidade. Por quê? Porque você tolera. Você precisa entender que a falta, miséria, doenças, enfermidade, medo, crise, isso precisa incomodar você a ponto de você se posicionar contra essas realidades. Porque se você se acomodar, isso se tornou o teu novo natural. Mas se você se posicionar, você vai romper em meio a um mover sobrenatural. Irmão, nós fomos chamados para viver de forma sobrenatural, de glória em glória. Em tempos de crise, avançamos. Em tempos de divórcio, renovamos alianças de casamento. Em tempos de falta, transbordamos. Essa é a palavra de Deus para nós. André, mas não faz sentido, irmão. E quando que Deus disse que faria? Um Deus eterno se transformar e se fazer carne, aquele que tinha toda a glória se despide de toda ela. Qual é a lógica que faz, irmão? Um Deus que criou todas as coisas, agora caminhar ao meio de homens pecadores e se entregar por eles para ter de volta o que sempre foi seu. Já parou para pensar?
É como você vender tudo que tem para comprar aquilo que sempre foi teu. Irmão, não faz sentido, mas essa é a graça escandalosa que fez com que religiosos não entendessem, fez com que pessoas céticas não discernissem, mas fez com que aqueles que entenderam que havia algo de Deus ali reconhecessem o poder daquele nome. E para todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está comigo? Diga amém. Você é responsável por tudo que tolera, irmão. Então deixa de ser passivo. Deixa eu falar com muito amor. Coloca amor nas minhas palavras. Deixa de ser passivo. Deixa de ser mediano. Se o único momento que você tem de contato com a palavra é quando eu prego, você está vivendo abaixo daquilo que Deus preparou para você. Se a única palavra de vida que você carrega é quando alguém libera, você está vivendo à base de migalhas. Não é isso que Deus preparou para você. Se todas as vezes que você busca é quando um gigante se levanta, você está buscando livramento e não propósito. Deus está em busca de homens que caminham por propósito e não apenas pelo livramento. Livramento é bom, mas existe um propósito eterno que está além deles, irmão. Deus não nos chamou apenas para clamar por Ele quando exércitos inimigos se levantam. Deus nos chamou para nos posicionarmos com Ele, para avançarmos em fé, rompermos em fé. A palavra de Deus diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você sabe o que significa isso? Vem para cá, Xande, por favor, pensa num cara forte, irmão, todo trabalhado no crossfit. Vem cá, vem cá, vem cá. As portas nunca foram uma arma de ataque. Você não usa uma porta para atacar. Você não imagina alguém pegando uma porta, indo para o campo de batalha com uma porta, e você falando: mano, eu estou indo com espada. E você: eu estou indo com lança. E você: eu estou indo com uma porta. Alguém imagina alguém batalhando com uma porta? Você está comigo aqui ainda, pelo amor de Deus? Não seria ridículo? Mas esse entendimento, abaixa aqui o retorno, por favor, lindão. É esse entendimento que muitas vezes a gente tem. A gente acredita que a palavra está dizendo: olha, as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, o inferno vai vir batalhando contra nós e nós vamos resistir. Não, irmão, Deus não está dizendo que a igreja resistirá. Deus está dizendo que a igreja vai contra o inferno e o inferno não resistirá. O que a igreja está dizendo, vem encaixando, me abandona não, filhão. O que a igreja está dizendo é isso aqui, irmão. Imagina que isso aqui são as portas, ok? Aí você imagina, fica de frente para mim, mano, elas são fortes, parecem impenetráveis. O que Deus está dizendo é que você vai chegar diante dela e falar assim: irmão, na moral, dá licença, deixa eu passar. Não me importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das crises, não importa o nome das doenças, não importa aquilo que se levanta contra mim, eu vou passar, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas os gigantes são fortes demais, e daí? O Deus que te deu a promessa é o mesmo Deus que derruba os gigantes. Mas o mar é grande demais, as ondas são altas demais, e daí, irmão? O Deus que fez o mar, estabeleceu os limites aonde as ondas dele iriam, é o mesmo Deus que te faz andar sobre as águas. Jó está questionando Deus, falando: ei, Deus, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo. Deus fala: tá bom, Jó, tá bom. Eu quero pregar hoje, irmão. Tem alguém que está aqui junto comigo? Tá bom, Jó, eu até te respondo se você me disser algumas coisas. E dentre as perguntas que Deus faz, eu não lembro se são 37, eu não lembro quantas são. Eu sei que a maior parte delas a ciência não conseguiu explicar até hoje. Dentre as perguntas que Deus faz a Jó, uma delas é: Jó, aonde você estava quando eu dei uma ordem para o mar, quando eu estabeleci os limites do mar, e eu disse até onde o seu orgulho se desfaria em ondas? Irmão, olha para mim. O planeta Terra poderia muito bem ser chamado de planeta água, não sei se você sabe disso, mas a porção de água que a gente tem é superior à porção de terra que a gente tem, em relação à dimensão e à profundidade. E a pergunta básica que a gente precisava fazer é: se tem muito mais água do que terra, por que a água não invade toda a terra? Porque Deus disse: até aqui, tudo bem, daqui em diante, não. Você consegue entender que o Deus que estabeleceu os limites da terra, o Deus que estabeleceu os limites do mar, o Deus que fez com que a terra, mesmo em trevas e vazia, se tornasse dia antes do sol ser gerado, esse mesmo Deus disse para você: pode avançar, eu te garanto, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vocês avançarão, vocês romperão, e nada vai parar a igreja. Por quê? Porque eu sou o cabeça dela, Cristo é o cabeça da igreja, e nele habita a plenitude. Deus desejou derramar sobre ele a plenitude sobre todas as coisas, a autoridade sobre todas elas. E talvez você está dizendo:
dizendo: André, mas eu sou só um dedo mindinho no corpo. E daí? Faz parte do mesmo corpo, está debaixo da mesma unção, recebeu o mesmo Espírito e vai usufruir da mesma vitória. Então entenda isso, irmão. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. A minha vida é mediana, a culpa é sua, porque tudo que Deus precisava, e eu coloco entre aspas, precisava fazer para te ajudar, Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, Ele estabeleceu por herança aqueles que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele estabeleceu herança, promessas, cura, salvação. Ele estabeleceu caminho, verdade e vida. Por que a culpa é minha, André? Porque se você quiser usufruir, a mesa está posta. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Irmão, a mesa está posta, a cadeira é sua, ninguém senta nela. Agora é só você que pode escolher sentar ou continuar do lado de fora reclamando da festa. É como o filho pródigo. Chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. E aí então ele se lembra e fala: uau, na casa do meu pai até os empregados comem melhor do que o que eu estou comendo. E ele fala: vou voltar e quem sabe ele me aceite como um dos seus empregados. Porque na nossa visão a gente caminha por aquilo que faz por merecer. Então o filho pensa: eu não mereço mais acesso à casa do pai, então quem sabe por misericórdia ele me dê acesso à mesa dos empregados. Só que o que o filho não sabia, provavelmente porque ainda não era pai, é que o pai não ama o filho pelo que ele faz, o pai ama o filho por quem ele é. Se esse jovem pródigo fosse pai, certamente teria uma visão diferente em relação ao seu próprio pai. Meu pai sempre falava isso: filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Agora para mim faz muito mais sentido esse sermão que meu pai me dava. E ele volta, dependendo do contexto que você lê, dá para acreditar que ele estava tentando decorar o discurso. Ele volta no caminho dizendo: pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu. Imagina um filho decorando o discurso no meio do caminho. Quando ele chega lá, o pai não está nem aí para o discurso do filho. Ele faz algo que na verdade era quebra de um protocolo na cultura da época. Levanta os seus vestidos, as suas roupas e sai correndo em direção ao filho, porque o filho que parecia morto voltou para casa. Irmão, o pai não está nem aí para o discurso dele, para as desculpas dele, para os erros dele. O filho que parecia morto voltou, e isso precisa ser celebrado. Essa é a graça que a gente vive, debaixo dessa palavra que a gente se move. Nele nós vivemos, existimos, nos movemos. Irmão, tem gente que está me ouvindo e você está assim: você não sabe o que eu fiz. Irmão, nem me importa, não sou eu que vai mudar a tua história. Existe um Deus que, apesar de tudo que você faz, continua te amando, porque aquilo que você faz não muda quem Ele é. Deus é Pai, Deus é bom e ponto. Então o que eu preciso fazer, André? Parar de tolerar o pecado. Porque quando Jesus fala para aquela mulher: olha, eu não te condeno mais, Ele estabelece uma nova história para ela, mas Ele dá uma direção também. Ele diz: agora vá e não peques mais. A gente está buscando Jesus nesses encontros em meio à nossa culpa, mas nem sempre está caminhando com Ele a partir do encontro. Ele está dizendo: olha, sede santo como eu sou santo. Irmão, parar de tolerar o pecado, parar de tolerar a mentira. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é doente. Você, irmão, você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você vai viver o que Deus diz que você vai viver. Então a escolha é sua, se você vai viver pelas palavras que Ele liberou sobre você, ou se você vai viver a partir das críticas que você sempre recebeu. Você é responsável por aquilo que tolera. Se dependesse das palavras que eu recebi, irmão, nem crente eu permaneceria. Ah, mas e depois que você começou a liderar? Se dependesse das palavras, algumas das que eu recebi, nem líder mais eu seria. Ah, mas e depois que você foi consagrado a pastor? Se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem pastoreando mais eu estaria. Ah, mas e depois que você vem para os Estados Unidos? Irmão, se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem nos Estados Unidos mais eu estaria. Mas glória a Deus, que não é o não dos homens que mantém a minha casa de pé, mas é o sim de Deus que me desejou, me amou, estabeleceu palavras quando nada ao meu redor existia. Irmão, você precisa escolher e ser responsável por aquilo que você tolera.
Homens maus se levantam todos os dias. O inferno não está furioso, sempre foi. 1/3 dos anjos do céu caiu por terra e eles passaram a odiar tudo aquilo que Deus ama. O inferno não está querendo parar você de hoje. Ele tentou parar você desde a cruz, porque ele tentou anular a salvação dos homens. Mas e depois que Jesus estabeleceu, irmão, ele tentou parar você no ventre da tua mãe. Ele tentou parar você em dias que você nem soube, mas Deus te deu livramento de morte. O que eu quero te lembrar é que por mais que ele tenha tentado parar você, se você está de pé, você sabe o que significa? Ele não conseguiu. That's it. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu já dei meu testemunho no ventre da minha mãe. Ela pegou uma doença, os médicos falam, aborta. Irmão, o inferno não conseguiu parar. Aí alguns anos depois, 15 anos de idade, eu sou espancado, fratura a mandíbula, abre a minha cabeça, não conseguiu me parar. 20 e poucos anos de idade, endocardite bacteriana aguda, 35 dias internado no hospital, não conseguiu me parar. E a pergunta tem que ser, ei, quando você se levanta, sacode a poeira e fala, e aí, qual é a próxima? Porque o Deus que me sustentou no passado, certamente me manterá de pé no presente, me guiará no futuro. A Bíblia diz que a língua carrega poder de vida e de morte. E muito daquilo que é poderoso debaixo dos céus, Deus estabeleceu a partir de uma dinâmica que a gente vê quando fala. A salvação, ela acontece quando ouvimos e somos alcançados pela loucura da pregação. Ou seja, alguém falando sobre o Evangelho alcança o coração de alguém que está disponível. E quando essa pessoa crê e confessa com a sua boca, existe salvação. Em Gênesis vemos tudo o que acontece acontecendo e tudo que existe existindo a partir do poder que saiu da boca de Deus. Quando o Filho de Deus é enviado à terra, ele poderia ter vindo como qualquer outra coisa, mas ele veio como o Verbo encarnado. Existe tanto poder na palavra e existe algo que Deus ele guarda, ele zela, ele respeita, que é a sua própria palavra. Tem um momento que a Bíblia diz, por não ter ninguém superior a si por jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus não só é a palavra, Ele não só se relaciona através da palavra, Ele não só envia o seu Filho como a palavra encarnada, como Ele estabelece tudo o que estabeleceu a partir da dinâmica criativa que acontece pelas palavras que saem da sua própria boca. Então a gente precisa entender que aquilo que sai da nossa boca tem uma grande responsabilidade na construção da nossa história e do nosso futuro. Alguém está comigo? Diga amém. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu vou correr muito porque são muitos princípios, mas eu não quero que você saia daqui com metade da palavra. Eu quero que você saia daqui pronto para viver o maior romper da sua história em nome de Jesus. Alguém concorda com isso? Diga amém. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que a fé é o nosso estilo de vida. A fé é o estilo de vida da igreja de Jesus. A fé não é um item acessório. A fé não é algo que a gente visita. A fé não é algo que a gente carrega apenas. A fé é o nosso estilo de vida. Alguém que está vivendo a plenitude das promessas de Deus necessariamente precisa estar caminhando debaixo de uma dinâmica de fé. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora sabe o que é interessante? A gente pega um termo tão poderoso como esse e a gente diminui ele, a gente apequena ele, para usar esse termo só nos momentos em que a gente está passando algum tipo de dificuldade ou perrengue. Eu vou te dar um exemplo. Como é que você está, irmão? Cara, eu estou só pela fé. Irmão, como é que está 2023? Ah, irmão, só pela fé. Alguém já falou isso ou já usou esse termo com essa definição? Cara, e esse projeto como é que está? Ah, irmão, esse projeto só pela fé. Diminuímos o termo viver pela fé como se ele fosse uma justificativa para uma vida que está sempre em busca de um livramento, uma vida que está sempre em busca de um socorro, quando na verdade no original, quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, esse termo viver pela fé significa aquilo que dá origem a algo. Ou seja, viver pela fé significa viver a partir de uma fé que dá origem a algo. Então como que o justo vive? Vive a partir de uma fé que gera realidades. O justo vive a partir de uma fé que gera novas realidades.
O justo profetiza aquilo que ouviu de Deus, e aquilo que ouviu de Deus se torna uma nova realidade. O justo profetiza aquilo que acessou nos céus, e aquilo que ele um dia acessou nos céus se torna em algum momento uma nova realidade. Por quê? Porque o justo vive pela fé. É impossível se Deus não agir, mas se torna inevitável quando Ele age. Era inalcançável se não fosse Deus quem tivesse prometido, mas porque foi Ele quem prometeu, se tornou inevitável. Não fazia parte do meu entendimento, os meus olhos naturais nunca viram. Não fazia parte da minha ciência ou da minha consciência, os meus ouvidos naturais nunca ouviram. Não fazia parte do meu coração, aquilo nunca havia acessado Ele. Mas é isso que Deus preparou para aqueles que amam a Deus e caminham debaixo do seu propósito. Deus tem algo para você que é impensável, inédito, inaudito, inimaginável, inalcançável, impossível. Mas se cremos e não duvidarmos, e se nos movemos debaixo da palavra da fé, viveremos cada promessa que Deus nos fez, dia após dia, de glória em glória. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Isso não é romantizar o Evangelho. Isso é o Evangelho na prática. E o seu pastor, debaixo de muito temor eu quero falar isso, tem carregado frutos. Ou se a gente quiser usar uma linguagem mais contextualizada, seu pastor tem carregado resultados da palavra da fé. Se você olhar o André Fernandes de 10 anos atrás e o André Fernandes de hoje, se você olhar a Kezinha de 10 anos atrás e a Kezinha de hoje, ontem quando o Kaique veio aqui do Nici, ele falou: eu ainda lembro de você vendendo camisas para projetos missionários lá no Rio de Janeiro. Eu falei: pois é, Kaique, agora eu estou sonhando em construir uma vila e um orfanato na África. Das camisas para uma vila. Eu falei: lembra daquela época? Tinha um filho, agora a gente tem 3. Eu falei: daquela época pra cá muita coisa aconteceu, cara. Eu falei pra ele na beira do lago ali. 2017 eu quase morri. 2020 eu fui despejado com a Kezinha grávida do nosso segundo filho. Mas olha o que Deus está fazendo. De repente Deus abriu as comportas dos céus e começou a cumprir de forma acelerada as suas promessas. Mas de repente leva muito tempo para acontecer. Promessas acumuladas, promessas que foram contidas, talvez porque não estávamos prontos ou porque não era o tempo de acessá-las. Quando você está no tempo perfeito de Deus, vivendo a vontade de Deus, e Deus diz: haja, não há impedimento, não há palavra contrária, não há arma forjada contra você que vai te impedir de acessar aquilo que Deus já preparou para você. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Levante as mãos e declare com autoridade: diga: eu e a minha casa viveremos pela fé. Diga: romperemos em fé e viveremos milagres todos os dias para a glória de Deus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Então muito do que a gente vive hoje já foi uma palavra liberada um dia. E eu amo essa dinâmica criativa de Deus, porque a parte mais fácil sempre fica para a gente. Deus é tão zeloso que Ele sempre confia a parte fácil para a criação e a parte impossível para o Criador. Porque o que é mais fácil? Crer no que eu ouvi e profetizar o que eu ouvi, ou tornar realidade aquilo que foi profetizado? O que é mais fácil? Ouvir de Deus que um vale de ossos secos pode voltar a viver e profetizar segundo aquilo que foi ouvido, ou fazer um vale de ossos secos ressequidos se tornar um exército poderoso? O que é mais fácil? Ouvir de Deus que em Alphaville há um epicentro de uma onda de avivamento e simplesmente subir em algum lugar e profetizar o que ouviu, ou fazer acontecer uma onda de avivamento a partir do nada? A parte mais fácil sempre fica para a gente, e ainda assim a gente muitas vezes tropeça nela, negligencia ela. Falamos o que Deus nunca falou, nos apegamos a opiniões que Deus não tem a nosso respeito. Me dá um exemplo, pastor. Alguém algum dia te disse que você não vai conseguir.
alguém que te conhece há alguns meses, talvez alguns anos, mas o Deus que te conhece desde a eternidade passada disse aquilo que já preparou para você. Tem muita gente que parou por causa de uma opinião de alguém, mas parou de se mover debaixo de uma palavra de Deus. Irmão, tanto faz o que pensam, o que dizem, o que acham, porque há uma palavra que Deus liberou sobre mim, há uma palavra que o Senhor liberou sobre nós, e ela é verdade e vida. Então não importa se não creem, se não acreditam, se não concordam, há uma palavra de Deus sobre você, e a partir dela algo vai acontecer. Alguém comigo aqui? Eu lembro quando a gente fez o primeiro culto em Miami, eu pisei naquele palco, eu falei, primeiro culto oficial da Lagoinha Miami, mas eu já preguei nesse púlpito várias vezes antes desse dia chegar. A mesma coisa aconteceu aqui em Alphaville. Eu lembro quando eu falei, em 7 dias a gente vai usar aquele novo auditório. Muitos consideraram loucura, mas não é porque eu tenho uma visão sobrenatural ou uma gestão além do comum, não é nada sobre mim, é sobre um nível de confiança a partir de uma palavra que eu ouvi. Guarda isso aqui, deixa eu abrir um parênteses. Você está feliz ainda? Diga amém. Quando a gente olha para a história de Davi, muita gente acha que a ursa e os leões que Davi enfrentou foram uma escola de combate de Davi, e por isso, quando ele enfrenta o gigante, ele já estava preparado. Mas se eu acredito que a ursa e os leões foram uma escola de combate de Davi, eu acredito que o que fez Davi vencer o gigante não foi o sobrenatural de Deus, mas foi a sua capacidade de luta. Logo, qualquer bom lutador poderia ter feito o que Davi fez. Mas não é sobre isso que a fé está falando, não é sobre isso que a palavra está falando. A palavra está dizendo, não que Davi era um especialista em batalhas, a palavra está dizendo que o Davi se tornou um especialista em dependência de Deus. Quando o leão se apresentou, ele precisou aprender a depender de Deus. Quando uma ursa se apresentou, ele precisou aprender a depender de Deus. Então, quando um gigante se apresenta, Davi já era especialista em depender de Deus. Por isso ele fala, quem é esse homem sem aliança, que afronta o exército do Deus vivo? Eu vou na força do Senhor contra ele. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Caminhar debaixo da dinâmica criativa da fé usa a mesma dinâmica, é a mesma propriedade. Quanto mais aprendemos a confiar e depender, mais estamos firmados e convictos de que aquilo que ouvimos de Deus vai acontecer. Então as pessoas vão dizer, cara, o que esse cara está vendo que ninguém viu? Ele está vendo algo que Deus mostrou. O que esse cara está ouvindo que ninguém ouviu? Ele está ouvindo algo que Deus falou. É por isso que é impossível você convencer alguém que viu ou ouviu algo de Deus a não fazer aquilo que Deus disse ou mostrou, porque você já viu pronto. Vai falar para Neemias que não tem como reconstruir, ele já viu pronto. Vai falar para Noé que não é para fazer a arca, ele já viu pronto. Vai falar para Pedro, irmão, que não é para colocar o pé para fora, ele já viu Jesus chamando. Então tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Você precisa de uma palavra ou de uma imagem. Deus vai te dar o que os americanos chamam de big picture, é aquela imagem completa. Você fala, uau, eu vi o meu futuro, eu entendi, eu acessei. Agora não tem como ninguém te convencer do contrário, porque você já esteve lá, você já viu, você já pisou, você já sentiu. Deus, ele sempre usou homens através de uma palavra profética que antecipava um tempo, para que esses homens pudessem governar além do seu tempo. José governou porque no tempo das vacas gordas ele fez o que ninguém fazia, porque ele ouviu de Deus o que ninguém ouvia. Então quando as vacas magras vieram, José governou. Por quê? Porque ele se antecipou. Quem se antecipa, governa. E foi assim com todos os outros heróis da fé. Abraão ouviu de Deus, sai dessa terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele saiu do lugar que ele estava, ele foi para um lugar que ele nem sabia qual era. E ele se torna o pai da fé. Foi assim com Noé, construa algo que você nunca viu para um tempo que você nunca viu. Mas porque ele foi o único que ouviu de Deus, a família dele foi a única que sobreviveu. Irmão, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. Deus já comunicou muitas vezes com você a respeito do teu futuro, do teu destino profético, da agenda dos céus, do que Ele tem para o próximo ano. Mas se talvez você em algum momento não acessou ou você se esqueceu, o meu conselho como pastor, para quem é ovelha aqui, membro, e o meu conselho para quem está visitando é: persiga com tudo o que você pode nos próximos dias uma palavra e uma visão de Deus.
Porque se você começa o próximo ano correndo, sem saber para onde vai, você só vai chegar mais rápido em lugar nenhum. Você precisa de uma palavra. Qual é a palavra de Deus para o próximo ano? Persiga, clame, jejue. A gente vai ter uma semana da virada. Eu, se fosse você, porque eu vou estar aqui, eu viria todos os dias clamando para que Deus me reposicione. Deus, me reposiciona na tua agenda. Qual porta não é para eu entrar? Qual porta que é para eu acessar com ousadia? Quais são os caminhos? Quais não são? Qual é a tua ideia? Qual não é? O que é uma ideia dos céus? O que é uma ideia minha? O que é vontade de Deus? O que é uma vontade minha? Me mostra, me modela, me alinha, para que eu não perca tempo correndo e dando voltas no deserto. Eu não quero depender de 10 anos para viver aquilo que o Senhor preparou para o próximo ano. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero plenitude das tuas promessas. Eu e a minha casa te serviremos todos os dias. Nós romperemos em fé, veremos a tua mão nos dando livramentos, veremos as tuas boas obras durante janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do próximo ano, do início ao fim. 2024, pelos olhos da fé, já é o ano mais extraordinário de milagres, de sinais e de cura que nós já vimos até aqui. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Aleluia, aleluia, Jesus. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.